E hoje, para falar sobre medicina regenerativa, nós viemos até aqui, na Clínica Aliviar, Clínica de Ortopedia e Medicina Regenerativa. Nosso convidado é o Dr. Maurício Palmieri, ele que é ortopedista com área de atuação em Medicina Regenerativa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão controverso e muitas vezes desconhecido pela maioria das pessoas. Nós que agradecemos, doutor, é uma honra estar aqui com o doutor para falar sobre esse assunto que tem tantas novidades. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor, a clínica é linda, muito bem localizada, parabéns. Obrigado. Vamos começar falando um pouquinho como nasceu o sonho dessa clínica? Então, eu sou ortopedista de formação, né, me especializei em cirurgia do joelho e me incomodava um pouco a questão de ou operar ou tratar o paciente sem cirurgia e assim, muitas vezes o paciente não tinha indicação de cirurgia, mas não melhorava com o tratamento conservador, que a gente chama de tratamento não cirúrgico. E com isso eu quis ir atrás de algo que conseguisse tratá-los, melhorar o paciente sem que ele tivesse que realmente passar por uma cirurgia. E aí eu conheci a medicina regenerativa, que na minha cabeça era uma medicina de célula-tronco, você colocava uma célula no local e isso se transformava em alguma coisa. Eu vi que é muito mais do que isso, né? Trata-se, na verdade, da melhora da dor e da função do paciente e por isso eu me especializei em medicina da dor, com a área de atuação em medicina regenerativa, e aí surgiu a clínica junto com o meu sócio administrador, que é o Marcos, para pensar nesse tratamento mais amplo do paciente, que muitas vezes não tinha opção, e poder tratar o paciente como um todo, não simplesmente o joelho, como é o que eu fazia antigamente. Que bacana, doutor. Qual que é a importância, doutor, da ortopedia e medicina regenerativa? Então, tendo em vista que muitas vezes a gente não tinha tratamento para o paciente que não era cirúrgico e que a fisioterapia ou os medicamentos convencionais não funcionavam, conseguimos, através da medicina regenerativa e da medicina da dor, tratar esses pacientes, melhorando sua dor e a função e muitas vezes promovendo regeneração de um tecido. Então, quando eu me deparei com a medicina regenerativa, eu queria saber o que é a medicina regenerativa, e essa é a maior pergunta que a gente tem até hoje. E a medicina regenerativa, por definição, é uma área da medicina que atua na substituição, no reparo, na regeneração de tecido, órgãos, células lesadas previamente por uma doença degenerativa, uma doença genética ou mesmo algum trauma agudo que pode ter gerado isso, mas ela ocorre estimulando o próprio organismo do paciente para que isso aconteça. Isso em qualquer idade, doutor? Qualquer idade a gente pode utilizar a medicina regenerativa para isso, porque a gente vai estimular o organismo do paciente, que muitas vezes não está equilibrado para que ele possa regenerar ou muitas vezes otimizar essa regeneração ou mesmo cicatrização, ou principalmente melhorar da dor e da função que pode ter sido danificada ou lesada ou piorada devido a algum processo, um processo de doença ou alguma coisa parecida. Nossa, muito bom, doutor. Maravilhoso ter essa opção, né, para o paciente e vir até a clínica aqui dar esse conforto para o paciente, porque dá todo um acompanhamento para esse paciente também, né? Muito, muito bom mesmo, porque isso é gratificante a hora que a gente consegue ver resultados. Né? Como que a tecnologia hoje, doutor, está atuando nessa área? Então, a tecnologia é importante em todas as áreas da medicina, mas especificamente na medicina regenerativa, ela vai desde coisas mais simples para melhorar o tratamento, a assertividade do tratamento, a eficácia, como o ultrassom que a gente utiliza para aplicar alguns produtos que a gente faz, isso fica mais fácil e mais assertivo, né, mais eficaz, mas também para avaliação dos produtos que a gente utiliza, se eles têm quantidade de célula suficiente, se eles são eficazes e mais, um pouco fora da nossa realidade atual, existe a terapia gênica, né, que que modifica os genes que são deletérios, né, do paciente para que isso pare de gerar uma doença, por exemplo, ou mesmo os bioimpressores 3D, que você pode formar um órgão novo. Óbvio que isso está um pouco à frente do que a gente já possui, mas já temos alternativas dentro da medicina regenerativa, principalmente para otimizar uma regeneração, uma cicatrização de algum tecido. A medicina regenerativa já é um campo muito promissor, né, doutor? Mas ainda existe muitos desafios, não é mesmo? Eu considero promissor, mas eu considero ele atual, né? Por quê? Quando a gente pensa, quero regenerar um tecido,
eu chegava sempre, nosso objetivo é sempre regenerar o tecido, né? Ou cicatrizar, mas muitas vezes isso demora tempo. E o que a gente chegou a observar nos tratamentos é que isso faz parte da avaliação da eficácia do tratamento, é que muitos pacientes eles melhoravam mais rapidamente da dor, melhorando a função de uma artrose de joelho, de uma artrose de quadril, que é um pouco mais difícil, mas uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, uma artrose de ombro, uma lesão de tendão, uma lesão muscular. Então a gente otimiza o retorno às atividades sem dor, melhorando a função. Então isso tornou mesmo uma realidade. Tá? Óbvio que sempre visando a regeneração e o restabelecimento do tecido e da sua função como um todo. Mas consideramos uma realidade, já conseguimos agilizar o processo de retorno à função normal e melhora da dor do paciente. Isso é muito bom. Sentir dor ninguém merece, né, doutor? Nem pode se acostumar, né? Quais são as técnicas, doutor, mais utilizadas na medicina regenerativa? Então, quando me perguntam o que a gente mais utiliza na medicina regenerativa, a gente está na verdade do primeiro passo. Por definição, a medicina regenerativa ela atua com terapias que estimulam o organismo do próprio paciente a melhorar, a cicatrizar, a regenerar, a melhorar a dor e a função. Então, inicialmente, na nossa clínica, a gente faz uma avaliação do paciente como um todo, individualizando o tratamento dele para que ele tenha essa melhora. Então, o primeiro passo é preparar o organismo do paciente para que ele possa passar por uma terapia regenerativa. Então, tem que ajustar ele como um todo. Parte de diabetes, doenças associadas, alimentação. Então, o tripé clássico, dieta, sono, exercício físico. Eles vão sempre estar acompanhados para a questão da melhora do paciente. E aí entramos com os tratamentos específicos regenerativa, que vai desde tratamentos mais simples, como a proloterapia, que é uma mistura de medicamentos, muito associada ao ácido hialurônico, a terapias mesmo com origem do sangue, né, que tem o plasma rico em plaqueta, tem de origem da medula óssea, que tem o aspirado de medula óssea, o concentrado de aspirado de medula óssea, de origem de gordura, que tem muita célula-tronco para ser utilizada, mas também de terapias não invasivas, como a terapia por onda de choque, o laser, que promovem, estimulam fatores de crescimento ao gerar uma regeneração, uma melhora da dor e uma melhora da função. Todos os casos são realizados no consultório, na clínica, ou tem alguns casos que precisa de internação? Isso depende. Tá? Depende do quanto vai ser feito e o quanto isso pode gerar desconforto ao paciente. Óbvio que em terapias mais invasivas, optamos sempre o centro cirúrgico, porque é uma sedação, um procedimento relativamente simples, mas dá conforto para que o paciente não se sinta dor. Mas tem infiltrações mais simples de proloterapia, por exemplo, de ácido hialurônico, que podem ser feitos no consultório em si, sem problema, assim como a gente faz botox, né? Os pacientes passam por injeção intramuscular, é parecido o tratamento. Tem, óbvio que é um desconforto, mas não é nada que tenha que ser feito no centro cirúrgico. Ou seja, tratamentos minimamente invasivos. Mesmo o centro cirúrgico, ele é minimamente invasivo. Isso traz também mais conforto para o paciente, sempre, né? Não agride, né? Na medicina da dor, a gente quer que o paciente não passe por mais dor para ser tratado. Tem que ter um acompanhamento também, doutor, mesmo sem esse tipo de tratamento? O acompanhamento ele vai a longo prazo, por quê? Não se trata simplesmente de tratar algo lesado. A gente gosta de prevenir, né? Então é importante sempre prevenir uma degeneração, uma artrose. Fala, todo mundo vai ter artrose, todo mundo vai ter desgaste de cartilagem? Fato. A questão é, a gente pode evitar que ela piore? Sim, muito mais que regenerar. Então, trata-se de prevenção. Então, esse é importante de avaliar o paciente como um todo. Através da prevenção, a gente, na verdade, evita que chegue ao ponto de precisar de uma cirurgia através da integração da cartilagem, por exemplo. O ideal, né, inclusive, né, já trabalhar na prevenção para não chegar a uma cirurgia. Exatamente, né? Isso é melhor para todo mundo. Menos custoso para o paciente, para os convênios, para o próprio saúde do Brasil como um todo. Doutor, adorei o nosso bate-papo. Muito obrigada por todas as informações do nosso programa sobre medicina regenerativa. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela oportunidade, Adê. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Maurício Palmieri. Você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.